Tá bom. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma reunião científica do nosso grupo regional Unifesp. E hoje quem abrilhantará a nossa noite será o Dr. Leonardo Ferraro. Ele vai falar sobre bloqueios regionais guiados por ultrassom para cirurgias de ombro. Ele é um dos fundadores do grupo e também docente lá da Escola do Paulista de Medicina. Passo a palavra agora para o Dr. Leonardo. Boa noite, pessoal, tudo bem? Deixa eu compartilhar aqui. Não, peraí. Peraí. Isso, já apareceu. Pronto, Nossa, tá né? lindo. Já está lá, né? Tá. Já está aqui. Pode começar. Então, hoje eu vou falar um pouquinho, pessoal, dos bloqueios regionais para cirurgia de ombro. Na verdade, eu não vou entrar em detalhes como fazer cada técnica, porque isso já foi discutido ao longo do ano, né? Nós já tivemos aula, né, dos bloqueios de membro superior, tudo, onde cada técnica foi detalhada. Então, vou falar mais no geral das possibilidades que a gente tem para fazer um bloqueio para uma cirurgia de ombro. E, na verdade, no final, que eu vou entrar no que eu acho mais importante atualmente, né? Eu acho que a gente fica discutindo muita técnica, mas eu acho que a gente tem várias opções para fazer, mas eu acho que a gente tem que se preocupar como ficam os nossos doentes depois e o que a gente pode tentar fazer para melhorar os pacientes que são submetidos a cirurgias de ombro. Então, deixa eu clicar aqui para aí. Então, né, a gente sabe que cirurgia de ombro é uma cirurgia muito ruim no pós-operatório, né? Por exemplo, um reparo de manguito, tudo. Às vezes o pós-operatório é chato, os primeiros dias são muito ruins, né? E a fisioterapia também não é uma coisa tão tranquila. E que em alguns estudos, 45% dos pacientes apresentam dor severa no pós-operatório imediato. E esses são procedimentos ambulatoriais. Então, a gente faz a cirurgia, manda para casa e, às vezes, esses pacientes chegam a ter uma dor importante em casa, né, no pós-operatório. Então, a gente tem que, de alguma forma, tentar otimizar essa analgesia para esse tipo de cirurgia. Então, para a gente pensar nas opções que a gente tem para a cirurgia de ombro, a gente tem que lembrar da anatomia, porque a gente sempre fala em toda a aula aqui, né? A gente precisa saber o local onde o cirurgião vai manipular, né? Como ele vai a incisão, por que estruturas vão passar, e para a gente saber dessas estruturas, a gente busca a inervação dessas estruturas e a melhor opção de anestesia regional. Então, quando a gente fala basicamente do ombro, né, tanto dos músculos do manguito quanto a articulação acromioclavicular e glenohumeral, a inervação ela vem basicamente do plexo braquial, né, e principalmente de 5 nervos, né, 4 principais, que seriam o nervo supraescapular, o nervo axilar, o nervo peitoral lateral e o nervo subescapular. Né? Alguns autores ainda colocam o músculo cutâneo também como um possível contribuidor, mas menos importante do que esses 4 nervos. E se a gente analisar a origem deles, né, a gente vê que basicamente eles vêm do tronco superior, ou só o peitoral lateral tem uma pequena contribuição do tronco médio. Mas, basicamente, eles vêm das raízes de C5 e C6. Então, a gente sabe que para fazer uma analgesia para uma cirurgia de ombro, a gente tem, então, que bloquear as fibras mais altas do plexo braquial, né? Então, C5, C6, principalmente o tronco superior. Então, quando a gente pega a anatomia, né, então, lembra, então, as raízes C5 e C6 vão formar o tronco superior, C7 o tronco médio, C8 e T1 o tronco inferior, e é aqui, basicamente, que a gente tem, então, as saídas, né, desses nervos que vão ser, né, o supraescapular, que ele já sai logo do tronco superior,
e depois os restantes vão sair um pouco mais para baixo, já nos fascículos, o peitoral lateral, o subescapular e o axilar vão sair da região dos fascículos. Mas, basicamente, se a gente conseguir bloquear eles aqui mais proximal, nós temos uma analgesia bem eficaz para cirurgias de ombro. E aí, a técnica mais tradicional, né, mais comum que a gente tem para cirurgia de ombro e mais realizada, na verdade, Eu vou botar o até ventilador mais rápido. atualmente, eu não sei como está exatamente, mas até pouco tempo, a via interescalênica era a técnica de anestesia regional mais realizada depois da hack peridural, né? Então, é uma técnica que todo mundo... Cris, acho que está aberto o seu microfone. Algum microfone está aberto. Deixa eu ativar aqui os mudos. Então, a gente sabe que a via interescalênica, então, ela é uma técnica extremamente difundida. A maior parte das pessoas aprendem ela durante a residência e sabem fazer ela de uma forma muito efetiva. Então, ela é a mais utilizada, porque quando a gente faz a via interescalênica, a gente bloqueia exatamente as raízes de C5, C6, né, dando toda essa analgesia para uma cirurgia de ombro. Qual que algumas características dela, né? Quando a gente faz só anestésico local, alguns estudos mostram que a dor ela tende a durar pelo menos 8 horas, né? Podendo durar até umas 12 horas, 14 horas, se a gente não colocar adjuvante. E se colocar adjuvante, a gente consegue ainda estender um pouco mais essa analgesia. Porém, a gente sabe que a via interescalênica ela também é muito criticada, né? Apontam-se alguns problemas dela, principalmente por causa das complicações respiratórias, né? A gente tem um bloqueio do frênico, que quando a gente faz a técnica clássica de Wini, né, lá nas raízes C5, C6, com um volume relativamente alto, a gente tem 100% de bloqueio do frênico e isso levando a algumas complicações respiratórias. Então, apesar de ser uma técnica excelente, né, em uma pequena porcentagem de pacientes, eu acho que tem que ficar claro isso aqui, a gente não tem que deixar de fazer a via interescalênica só quando, na minha visão, você tem algum motivo específico, senão você pode fazer que você vai conseguir dar uma analgesia satisfatória para o seu paciente. Então, numa pequena porção de pacientes, ela vai causar, como a gente vai ver, algumas alterações respiratórias que vão ser que podem ser ruins para o paciente. Além disso, só um outro detalhe é que ela é o maior risco de lesão neurológica, porque lembrando, lá na via interescalênica é onde as fibras estão menos protegidas, né? A gente tem menor quantidade de tecido conectivo. Então, quando a gente fala das complicações respiratórias, eu acho lindo, eu sempre falo isso, acho essa secção maravilhosa que a gente consegue entender muito bem isso aqui na via interescalênica. Então, aqui foi rebatido o esternocleido e o músculo omioide, né? Então, aqui a gente fica com o escaleno anterior, escaleno médio, as fibras do plexo braquial passando, então C5 e C6 se juntando, formando o tronco superior, C7 o tronco médio, C8 e T1 o tronco inferior. E reparem que aqui do tronco superior sai o nervo supraescapular, né? E depois vai lá para a região posterior. E na frente do escaleno anterior, a gente vê o nervo frênico, que vai descendo na frente do escaleno anterior até uma hora que ele vai para a medial em direção ao pulmão, para o diafragma. Então, quanto mais alto e maior o volume que a gente utilizar, nós temos uma maior chance de uma dispersão tanto cefálica quanto anteromedial para bloquear o frênico. Por isso, né, essa relação do bloqueio interescalênico e o bloqueio do frênico. E uma vez que a gente tem, então, a paralisia diafragmática, lembrando que o frênico ele vem das raízes de C3 a C5, né? E essa dispersão que a gente viu, quando a gente tem a paralisia diafragmática, a gente tem um comprometimento importante, então, da função ventilatória, e dependendo das condições pré-operatórias do paciente, ele pode não tolerar, né, o comprometimento dessa função ventilatória, de uma diminuição do CVF, do VF1. Então, pacientes pneumopatas importantes podem sofrer, né, ter uma complicação com a paralisia do nervo frênico. Então, quando começou a via interescalênica, o Wini lá descrevia a técnica com 40 ml de anestésico local, outros autores já descreveram até 70, 60, 70 ml
na realização, e a gente viu pela anatomia que esse volume ele vai atingir o frênico, então a gente vai ter 100% de bloqueio do frênico com esses volumes mais altos. O ultrassom ele possibilitou uma redução do volume do anestésico local e uma redução com isso do bloqueio do diafragma. Tem alguns estudos clássicos que começaram a fazer essas reduções. Um deles mexia na concentração do anestésico local. Então, nesse estudo, eles diminuíram a concentração da BUP, em vez de fazer uma BUP anestésica, uma BUP analgésica, e tiveram uma diminuição da função diafragmática. E o trabalho mais clássico, né, dos primeiros trabalhos que começou a estudar essa coisa do volume e ultrassom, foi, né, do grupo do Riase, que eles diminuíram. Então, um grupo eles faziam 20 ml de ropeameio, outro grupo 5 ml de ropeameio, e tiveram uma diminuição importante da paralisia do frênico, mas não aboliram, né, ainda relativamente alto, 45% de paralisia hemidiafragmática. No nosso serviço, o professor Falcão ele fez um trabalho também para estudar qual seria o volume mínimo efetivo para fazer uma analgesia do plexo braquial. Então, nesse estudo, o que eles fizeram? Eles pegavam pacientes que iam ser submetidos à cirurgia de ombro e iam fazendo aquele estudo de up and down, né? Onde a cada bloqueio positivo eles iam diminuindo cada vez mais o volume, e eles chegaram para analgesia. Todos os pacientes eram submetidos à anestesia geral também, né? Isso tem que ficar claro quando analisa esse estudo. Eles chegaram ao volume mínimo mais ou menos de 1 ml por tronco, né? Então, seria mais ou menos 1,5 ml no tronco superior, 1,5 no tronco médio, e você tinha uma analgesia para o intraoperatório dessas cirurgias. Desse estudo, eles tentaram, o trabalho não foi feito para isso, mas eles tentaram fazer uma extrapolação matemática para saber qual seria talvez o volume ideal para não ter bloqueio do nervo frênico e conseguir manter uma analgesia pós-operatória. E aí eles chegaram a um volume que até mais ou menos 4 ml seria um volume que seria possível manter uma analgesia pós-operatória, e essa analgesia pós-operatória calculada para 6 horas de pós-operatório, né, que é até quando eles avaliavam, eles não avaliaram depois de 6 horas, e que teria uma chance muito pequena de fazer um bloqueio do frênico. Então esse seria talvez um volume ideal, mas o trabalho não foi feito para esse objetivo. Teve outros trabalhos também que buscaram um volume mínimo efetivo para a via interescalênica, mas esse trabalho eles já usavam como técnica anestésica, e eles fazendo a técnica de múltiplas funções. Que seria isso? Vai lá, injeta um pouquinho acima de C5, entre C5 e C6, embaixo de C6, e vai distribuindo o volume para tentar otimizar o anestésico local. Eles chegaram a um volume mínimo de 8,5 ml de anestésico local para anestesia, né? Que foi para anestesia mesmo. Porém, e não tiveram, só voltando, com uma média de duração de analgesia em torno de 8 horas com esse volume. Mas o interessante é que mesmo com esse volume, eles tiveram uma incidência de 20% de bloqueio do nervo frênico, né? Então, ainda, se você tem aquele paciente que é um risco muito grande de evoluir com uma complicação respiratória pelo bloqueio frênico, talvez ainda 8 ml, 8,5 ml como técnica anestésica, o seu risco seja relativamente alto. E um outro trabalho também fazendo de múltiplas funções chegou num volume efetivo mínimo de 5 ml e sem diferença na duração, né? Então, esses seriam os trabalhos que tentaram diminuir o volume na via interescalênica com o objetivo de diminuir bastante a paralisia, o bloqueio do nervo frênico, a paralisia hemidiafragmática. Nós estamos terminando agora, né? A Fernanda, uma aluna nossa de doutorado, ela vai defender agora, ela fez esse trabalho onde nós pegamos aqueles 4 ml do volume ideal do trabalho do professor Falcão e comparamos com 15 ml de bupivameio, né, no bloqueio interescalênico, bloqueio clássico de Wien, lá em cima, e a gente usou para ver a função pulmonar a impedância, a impedância torácica. Então, era uma forma de avaliar a aeração e a ventilação pulmonar de uma forma objetiva. E a gente ainda
os resultados vão sair, mas a gente viu que, às vezes, mesmo com 4 ml, você tem um pouquinho de alteração na ventilação pulmonar. Então, a gente sempre, mesmo com volumes baixos, ainda existe um pouco de risco de fazer um bloqueio do nervo frênico. Então, a partir daí, se diminuir volume, primeiro que também diminuir volume, você tem que estar com a técnica muito fina, né? Porque não é fácil fazer um bloqueio usando 4, 5 ml de anestésico local. É mais fácil ir lá e injetar 15 ml, que a chance de pegar é muito maior. Mas então, o objetivo disso, né? Mesmo com baixos volumes, eu ainda corro um pouco de risco, a técnica é mais difícil. Será que existe alguma técnica que eu consiga promover analgesia semelhante e com menor risco de comprometimento respiratório? Então, começaram alguns estudos tentando buscar o bloqueio mais periférico para o ombro, né? Buscando os nervos isolados. Então, relembrando a anatomia, né? A gente tem aqueles 4 nervos principais: o nervo supraescapular, o nervo axilar, o nervo peitoral lateral e o nervo subescapular. E aí os 2 mais estudados até o momento são o nervo supraescapular e o nervo axilar, porque acreditava-se até pouco tempo que eles eram os principais responsáveis, que a gente conseguiria uma analgesia em torno de 70% da articulação e dos músculos do manguito, bloqueando esses 2 nervos. Então, o nervo supraescapular, ele vai ser responsável pela inervação motora do músculo supraespinhal e infraespinhal e também a inervação sensitiva desses 2 músculos, né? Então, se o paciente tem uma lesão do tendão do supra, vai fazer um reparo do tendão do infra, o nervo supraescapular é importantíssimo, ele está bloqueado por uma analgesia satisfatória no pós-operatório. E ele também vai contribuir para a inervação sensitiva da articulação acromioclavicular e glenomeral. A gente acaba, tem algumas formas de bloquear, a gente pode bloquear ele tanto via anterior quanto via posterior, que é a mais clássica, como aqui na figura, né, onde a gente tem aqui o trapézio, o supraespinhal, né, aqui o note, né, da escápula e onde vai estar passando o nervo. O nervo axilar, por sua vez, ele vai inervar, a inervação motora dele, talvez uma das mais importantes do ombro, que é a do músculo deltoide. Além disso, vai inervar também o redondo menor e a cabeça longa do tríceps, e a inervação sensitiva também desses músculos e também da articulação glenomeral. Um dos locais mais tradicionais do bloqueio axilar é lá no espaço quadrangular, né, onde a gente coloca, né, o transdutor na face posterior do húmero, e a gente vê, então, o deltoide, o redondo menor e o tríceps, e injeta o anestésico local nessa região. E o que a gente tem, né, quando comparam essa técnica que foi conhecida muito tempo como shoulder block, né, que seria uma alternativa muito interessante à realização da via interescalênica? Começaram a sair trabalhos, depois revisões sistemáticas comparando isso. E o que a gente tem quando a gente comparava o interescalênico versus o bloqueio isolado do supraescapular? Que durante a recuperação anestésica, principalmente o consumo de opioide na RPA, o supra, você tinha mais consumo de opioide nos pacientes do grupo supraescapular quando comparado com o interescalênico. Então, o interescalênico, a analgesia era melhor nesse pós-operatório imediato. Depois, dor em 1 hora na RPA, também os pacientes do grupo supra tinham mais dor do que quando comparado com a via interescalênica. Consumo depois de opioide em 24 horas se equiparavam, né? Então, lá na frente, os grupos ficavam iguais, e dor nos demais momentos depois da RPA também, depois do controle sistêmico analgésico, os grupos se equilibravam. Quando a gente fala de complicações respiratórias, todas as meta-análises mostram o que era esperado, que o interescalênico tem uma maior incidência pelo bloqueio do nervo frênico, um bloqueio indesejado, né, Horner, laringel, também maior no grupo interescalênico, parestesia e fraqueza também maior no interescalênico. Alguns autores consideram isso um critério de qualidade para anestesia, para cirurgia de ombro, e os efeitos colaterais de opioides iguais entre os 2 grupos. E quando comparado também, associando o nervo axilar ao nervo supraescapular, a mesma coisa, né? Os pacientes, eles tinham mais dor nas primeiras horas, e depois isso se equilibrava e se igualava em 24 horas. Qual que é a minha grande crítica ao shoulder block?
quando eu pego uma técnica e eu quero que ela seja comparável a uma outra, né, eu tenho que ter resultados muito próximos. E como a gente viu aqui nas meta-análises e nesse estudo, por exemplo, os pacientes têm mais dor na RPA, né? E a gente tem como explicar isso, porque, na verdade, como a gente viu, a gente tem outros nervos que vão fazer parte da inervação do ombro. Então, por exemplo, se o paciente tiver uma lesão do tendão do subescapular, que é inervado pelo nervo subescapular, e você fez um bloqueio do supraescapular mais axilar, você não bloqueou o tendão que vai ser rafiado. Então, esse paciente ele vai ter mais dor, né? Porque ele não teve bloqueio quando comparado à via interescalênica. Lógico, se você fizer uma cirurgia, isso a gente já fez lá no serviço. Cirurgia é um tendão do supra, isolado, tudo, ou supra e infra, esse paciente fica muito bem na RPA, né? O consumo de opioide é muito pequeno, porque daí você bloqueou realmente a principal área da cirurgia com o bloqueio do supraescapular mais axilar. Então, depende da cirurgia, você pode ter resultados mais parecidos com a via interescalênica e, dependendo da cirurgia, o resultado pode ser ruim. Então, por isso que eu acho que ela não é uma coisa, não, ele não substitui a via interescalênica, é uma alternativa que a gente tem que saber das limitações, né? Então, o supra mais axilar, a vantagem realmente eu não tenho bloqueio do frênico, então se você quiser garantir que você não vai ter bloqueio do frênico, você faz o supra mais axilar. A analgesia em 24 horas tende a ser semelhante por causa de uma analgesia sistêmica, porém o interescalênico vai ter um melhor controle álgico nas primeiras horas e dá uma analgesia mais completa da articulação e dos músculos do manguito. Então, essas são as limitações, né, do bloqueio supraescapular mais axilar por essa analgesia incompleta. Já que o supraescapular e o axilar eles não são suficientes, pessoal, eu não falei também, uma alternativa é o bloqueio supraclavicular, né, a via supraclavicular clássica, mas porém também a incidência de frênico, dependendo de como fizer, ela é alta, por isso que eu acabei não comentando aqui, mas é uma alternativa para a cirurgia de ombro, né? Várias meta-análises mostram a efetividade da via supraclavicular para o ombro. Mas então, ainda buscando alguma alternativa sem comprometimento respiratório, surgiu então os estudos do bloqueio seletivo do tronco superior. Então, qual que é a ideia? Relembrando então a inervação, a gente viu que basicamente todas as fibras, né, toda a inervação do ombro sai do tronco superior, das raízes de C5 e C6. Então, tudo começou, né, lá em 2014, quando o grupo do Dr. Vicentian, lá de Toronto, do Dr. Quindim, eles estavam com uma paciente que ia ser submetida a uma cirurgia de ombro, e era uma paciente depiocítica, se eu não me engano, era O2 dependente, e eles achavam que era importante ela ter uma analgesia, porque se ficasse fazendo muito opioide para ela também no pós-operatório ia ser muito ruim. Então, eles pensaram nisso, vamos tentar fazer um bloqueio mais distal, onde a gente consiga identificar o tronco superior e injeta uma quantidade menor de anestésico local do que o usual e ver se a gente consegue dar uma analgesia. E foi isso que eles fizeram. Então, o que eles fizeram, né? Escanearam lá na hora. Então, eles começaram lá em cima, né? Então, aqui na ilustração à esquerda, colocaram o transdutor bem lá em cima para ver as raízes isoladas, como aqui nessa primeira figura do ultrassom superior à direita, né? Então, o que eles viram? Aqui eles viram as raízes isoladas, então C5, C6 dividida aqui, né? Lembrando que é muito comum C6 dividido, e C7, e depois eles começaram a escanear para caudal, começaram a descer para caudal, até que eles viram C5 e C6 se juntando, né? E formando esse monte de bolinha preta. Aí eles falaram, opa, aqui começou o tronco superior, que eles já não conseguiam mais identificar as raízes isoladas. Eles ainda continuaram descendo o som. Genéricas, tá? Dicas que adaptam o microfone aberto. Então, por exemplo, alguns conceitos, isto está na aula de princípios básicos, mas eu vou... Eu não sei quem é. Agora pronto, desculpa. E aí, eles foram descendo, então identificaram o tronco superior. E aí eles continuaram descendo um pouco mais e viram o nervo supraescapular saindo. Eles falaram, opa,
Legal, a gente identificou o supraescapular, mas a gente não pode perder o supraescapular. Então, eles voltaram mais cefálico o transdutor e aí falaram, bom, nós vamos injetar aqui, que a gente tem certeza que o nervo supraescapular está aqui ainda no tronco superior, e aí vamos ver o que acontece. E eles fizeram e conseguiram uma analgesia satisfatória para essa paciente. E aí foram surgindo outros relatos de caso, até que surgiu um primeiro grande estudo, né, do pessoal lá de Nova York, onde eles fizeram um estudo comparativo tronco superior versus interescalênico, e eles fizeram a técnica exatamente descrita como o grupo lá do Dr. Chen. Eles foram descendo, encontraram o C5 e C6 se juntavam, faziam o tronco superior, viam o nervo supraescapular saindo, então eles voltavam mais cefálico, o nervo supraescapular voltava para o tronco superior e eles injetavam, então, o anestésico local. Eles injetaram um volume de 15 ml no tronco superior e eles obtiveram um resultado excelente. Eles tiveram um resultado de uma paralisia hemidiafragmática de 4,8%, que apesar de não ser zero ou muito próximo, é muito pequena, né? E mesmo injetando um volume de 15 ml de anestésico local. Isso foi muito bom, né? Então todo mundo ficou muito empolgado com isso da relação do tronco superior, mas se a gente pensar bem no volume, nesse volume de 15 ml, ele é um volume muito alto. Então a chance de dispersar ainda é muito grande, o que espantou realmente esse resultado do estudo de 5%, né? Então, existe uma discussão ainda sobre o tronco superior, e nós vamos ver por que isso, de qual seria o volume ideal e qual seria a técnica ideal. E aí eu vou passar um pouquinho da nossa experiência, que a gente não concorda em fazer como eles fazem esse bloqueio, de você descer, ver C5 e C6 se juntando, aí sai o nervo supraescapular, opa, então a gente agora volta, o nervo supraescapular voltou para o tronco superior e faz o bloqueio. Porque a gente acha que é possível fazer um bloqueio ainda mais distal do que isso. Então, primeiro falando de volume, a grande crítica ao trabalho lá do grupo de Nova York é que já existem trabalhos mostrando que o volume mínimo efetivo para o plexo braquial é em torno de 8,5, 8 ml, como a gente tinha visto, não precisa usar 15 ml. 15 ml é um volume muito alto, né? E vários colegas que fazem bloqueio do tronco superior falam isso, injetam 6, 7, estourando 10 ml e conseguem ter uma analgesia, anestesia do tronco superior. Então, acho que a primeira crítica é aquilo, acho que a gente consegue diminuir aquele volume. E o segundo ponto, como eu falei para vocês, é em relação ao local da injeção. Naquele estudo, eles injetavam uma parte do volume embaixo e uma parte do volume em cima do tronco superior, banhando todo o tronco superior. Só que teve um estudo que saiu no ano passado, que eles fizeram uma série de casos, pegando exatamente aquela técnica, eles injetavam 12 ml, injetando uma parte embaixo e uma parte em cima, como o grupo de Nova York fez, e eles tiveram já uma paresia e paralisia muito mais alta, em torno de 50% dos pacientes, né? Então, já uma incidência alta e que, de novo, traz a mesma problemática, né? Opa, peraí, será que a gente está dando tanto crédito assim ao tronco superior? Ou será que é melhor a gente estudar um pouco mais e realmente tentar ver se esse é o local ideal de injeção e esse é o volume ideal de injeção para a gente não ter paralisia do nervo frênico? E aí, então, a gente fez um estudo, né, que a gente publicou, tem até na RBA, depois quem quiser pegar, ele é Open Access, onde a gente coloca como a gente acha que deve ser feito o bloqueio do tronco superior. Se a gente olhar de novo aquela imagem que a gente viu no começo, quando a gente vê aqui C5 e C6 se juntando, formando o tronco superior, e a gente continua escaneando para distal, a gente realmente vê o nervo supraescapular saindo, né, como a gente vê aqui na figura. Mas reparem que, apesar do nervo supraescapular sair do plexo braquial, ele continua do lado do plexo braquial. Ele não sai e vai embora para a posterior. Ele vai passar por baixo do músculo homeoide, e depois de passar por baixo do músculo homeoide, que o músculo homeoide está rebatido aqui, aí ele vai para a região posterior. Então, o que a gente pensa, né? Por que eu preciso voltar com o nervo supraescapular e injetar lá? Enquanto eu estiver vendo o nervo supraescapular do lado das fibras do tronco superior,
eu vou lá e injeto neles e eu vou ter bloqueio tanto do que ficou do tronco superior quanto do nervo supraescapular, que vai estar do lado. E isso foi muito, né, se deve muito dessa descrição de um bloqueio supraclavicular do pessoal do grupo espanhol, que eles mostravam isso. Eles mostravam aqui na figura, vindo aqui o tronco superior, o nervo supraescapular saindo e continuando do lado das fibras do tronco superior, e eles faziam a injeção, uma parte aqui e uma parte mais medial. E como a gente vê na figura, é exatamente aqui. O tronco superior vem, sai o supraescapular, mas ele continua numa mesma bainha até, né? Então, a gente consegue fazer esse bloqueio. Então, essa é a nossa ideia. Eu vou mostrar aqui como a gente escaneia. Deixa eu tirar o som, que fica mais fácil de eu falar. Então, aqui a gente está lá em cima. Então, aqui a gente viu as C5, C6 divididas, certo? Então, agora a gente começa a vir mais para distal. Olha como forma um monte de bolinha. Aqui formou o tronco superior. Perfeito, o nervo supraescapular ainda aqui. De repente, conforme a gente vai descendo mais para a caudal, observe essa bolinha mais lateral. Então, aqui é o nervo supraescapular que está saindo do tronco superior. Mas olha como ele ainda continua muito próximo e a gente vai vendo ele do lado. E se vocês repararem, eu vou dar uma pausa aqui no vídeo. Olha onde nós estamos. Nós estamos aqui já na via supraclavicular. Eu tenho aqui a artéria, a primeira costela, aqui as fibras do plexo braquial e o nervo supraescapular embaixo aqui do omoioide. Então, eu estou bem mais distal. E aqui, enquanto eu estou vendo o nervo, o que a gente preconiza? A gente vem com uma agulha entre o nervo supraescapular e o tronco superior, como se fosse uma injeção intracluster, e injeta o anestésico local e vê a dispersão tanto no tronco superior quanto no nervo supraescapular. Então, se a gente continuar mais distal, ele vai se distanciar mais, e agora a gente vai voltar para aproximar, só para ver ele reaproximando, e entrando de novo no tronco superior. Então, percebam que é possível a gente bloquear ele bem mais baixo. E, na verdade, isso vai muito de encontro. Se vocês procurarem na literatura, existe o bloqueio do nervo supraescapular via anterior. E eles têm um estudo que mostra que o bloqueio do nervo supraescapular via anterior era igual à via interescalênica para cirurgias de ombro. Mas por que? Qual que é pelo menos a explicação que a gente tem lá no grupo? Porque eles vinham aqui nessa imagem onde está parado o vídeo e falavam, ó, vamos bloquear só o nervo supraescapular. E vinham aqui e injetavam 12, 15 ml de anestésico local. Para onde corria esse volume? Corria para cá, para as fibras do tronco superior. Então, eles acabavam fazendo um bloqueio do tronco superior também, e talvez por isso eles tinham uma analgesia igual à via interescalênica. Então, essa é a nossa forma de fazer esse bloqueio. A gente acha que quanto mais baixo, melhor, enquanto você estiver visibilizando tanto o tronco superior quanto o nervo supraescapular. Então, aqui, uma das fotos do nosso estudo, né? Então, aqui o músculo omoioide, o nervo supraescapular, aqui as fibras do tronco superior, né? E aqui os dermátomos, a gente conseguia ver bem, né? Os dermátomos, né? Do tronco superior de C5 e C6. E nós fizemos também 6 dispersões em cadáver. E todos os nossos cadáveres a gente tinha, então, o contraste dispersando para as fibras do plexo braquial, mas que não atingiam o nervo frênico aqui anterior ao escaleno. Então, a gente acha que é dessa forma, que na verdade, quando você vai fazer a via supraclavicular, se você estiver vendo o tronco superior e o nervo supraescapular, é lá que você injeta, que é a crítica que a gente tem também quando as pessoas, e vários trabalhos na literatura, usam a via supraclavicular para fazer uma analgesia de uma cirurgia de ombro, e vão lá e injetam no corner pocket. Não tem sentido nenhum injetar o anestésico local no corner pocket. Então, a gente concentra nessa região onde a gente tem as fibras do tronco superior junto do nervo supraescapular. Então, acho que o tronco superior é legal, mas ele ainda precisa ser mais detalhado, até pelos resultados que têm surgido na literatura. Então, a gente também, nesse estudo, usou a tomografia por impedância em 3 pacientes e não teve alteração da ventilação. E também tem aquilo do paciente ter a mobilidade da mão depois da cirurgia. Então, isso que fica do tronco superior. E, por último, uma alternativa ainda menos estudada na literatura, que seria o bloqueio do nervo supraescapular e bloqueio infraclavicular.
Se a gente relembrar de novo da anatomia, né, dos 4 nervos, eles saem, né? Lembra, o nervo supraescapular lá do tronco superior e os outros nervos, né? O nervo subescapular, tanto o superior quanto o inferior, o nervo peitoral lateral, o nervo axilar, da região dos fascículos. Então, qual que é a ideia? Se eu faço um bloqueio infraclavicular, eu bloqueio os fascículos, bloqueio todos esses nervos. E aí faltou só o supraescapular, que eu vou lá e faço um bloqueio isolado do supraescapular. Então, isso seria uma alternativa interessante que alguns grupos fazem, né? O que a gente tem disso? O bloqueio infraclavicular, a chance de paralisia é muito pequena, né? Uma parcial em torno de 10% e total 3%, porque existe uma comunicação da via infraclavicular para a via supraclavicular, né? Então, um pouco de anestésia pode passar e pegar, apesar de ser mais difícil isso acontecer. E aí existem alguns estudos na literatura que compararam isso, alguns relatos de caso e alguns estudos pequenos comparando essas técnicas. Então, nesse estudo, eles fizeram de 20 pacientes, 19 pacientes conseguiram realizar a cirurgia com uma sedação leve, fazendo a via infraclavicular mais o nervo supraescapular. Porém, num estudo randomizado do pessoal lá do Canadá, do Finlayson, eles compararam o interescalênico versus o supra mais infraclavicular e eles obtiveram a mesma coisa lá do axilar mais supra. Primeiras horas, o interescalênico melhora e ao longo do tempo isso foi se equilibrando. Então, é uma técnica que eu acho que é legal, que deve ser melhor estudada. Eu até propus uma vez, ia ser uma aluna nossa de pós-graduação, mas acabou não dando certo, então deixo aí a ideia para quem quiser fazer esse estudo, comparar o infraclavicular mais supra com a via interescalênica, ou uma opção que talvez seja até melhor, né, comparar o costo clavicular com a via interescalênica, porque alguns autores acreditam que quando a gente injeta no costo clavicular, dependendo do volume, você vai bloquear todos os fascículos e você vai ter uma dispersão cefálica para aquela região supraclavicular e vai conseguir até bloquear o nervo supraescapular e você teria então um bloqueio total com uma incidência bem menor de bloqueio do nervo frênico. Então essa seria outra alternativa que eu acho que são coisas que valem a pena ser estudada para essas alternativas. Então, o nervo subescapular mais infra, a gente precisa ainda de mais dados na literatura. Mas, posto isso, pessoal, você vê, a gente tem várias formas de tentar fazer a analgesia para a cirurgia de ombro. Eu acho que se o paciente não tiver nenhum problema respiratório, que é 98,5%, sei lá, dos nossos pacientes, não tem. Eu lembro que quando a gente foi apresentar os resultados desse trabalho no Mundial, o colega francês que avaliou, ele falou exatamente isso. Falou, Léo, legal, tal, isso aí, mas a gente lá no serviço faz em torno de uns 60 interescalênicos por mês e a gente não tem complicação, né? Então é isso, realmente também lá na Casa da Mão a gente faz muito interescalênico há muitos e muitos anos e são raros os casos que tem, normalmente são pacientes que tinham alguma alteração respiratória. Então, eu acho que a via interescalênica ela pode ser utilizada e ela é excelente para o pós-operatório, mas a gente tem a opção do tronco superior, tem algumas outras opções também que são muito boas e vão dar uma analgesia muito interessante. Mas o que mais me preocupa, para falar a verdade atualmente, é como que está ficando o nosso bloqueio e a qualidade da nossa anestesia, né? Porque, beleza, coisa mais bonita que tem, né? Você vê o brilho nos olhos, vem um residente que nunca bloqueou, né? Tal, vai fazer um bloqueio, o cara faz um bloqueio interescalênico, é uma cirurgia de manguito aberto lá na Casa da Mãe, a gente faz bloqueio e sedação, pô, os caras vão lá, abrem, operam, lindo, tal, acaba a cirurgia, o paciente está sem dor, vai para RPA alta, sem dor, e o residente fala, nossa, que sensacional, né? Maravilhoso. Só que depois, né? Como que os nossos pacientes ficam depois, né? Eu acho que é aí que a gente precisa estudar cada vez mais e tentar aperfeiçoar. O que chama atenção, esse trabalho é muito legal do Mariano, lá de Stanford, que eles pegaram 4 principais cirurgias que eles tinham e foram avaliando nos pós-operatórios, né? Primeiro, segundo, terceiro e quarto. Eles pegaram artroplastia de joelho, de quadril, mastectomia e artroscopia de ombro, né? Se vocês repararem em todas elas, mas vamos focar na artroscopia de ombro, olha os níveis de dor desses pacientes no pós-operatório.
média de 5, 4, até o terceiro dia. Então, é um paciente que já tem uma dor moderada e que manteve essa dor moderada por 3 dias, apesar da realização da anestesia regional. Então, aí que está. Eu acho que a gente tem, de alguma forma, tentar otimizar ao máximo a nossa anestesia regional e a nossa analgesia sistêmica também, para que isso não ocorra. Pra vocês terem uma ideia, daí a gente teve a ideia de fazer um estudo, né? O Velhote está terminando, né? O nosso fellow está terminando. Esses foram os últimos dados até novembro, né? Que a gente atualizou. Agora a gente precisa atualizar esses dados de dezembro e janeiro que ele pegou. Mas eu acho muito legal mostrar isso. Eu não tenho vergonha de mostrar isso, porque a gente, quando identifica isso, a gente vê um local para melhora. Olha como estão a dor dos nossos pacientes da Unifesp que são submetidas à cirurgia de ombro nos outros pós-operatórios. Dor em repouso à esquerda, dor à movimentação à direita. Então, dor de repouso média do primeiro POI 6, do segundo POI 4, e depois isso vai caindo. Dor à movimentação, mais ou menos 7 no primeiro POI, um pouco acima de 6, depois quase 6 no terceiro PO. Então, são scores altíssimos, né? Então, o que a gente está tentando fazer agora? Identificar os problemas que a gente tem na Unifesp, e a gente sabe que a gente tem alguns problemas relacionados a pacientes do SUS, né? Então, muitas vezes, por falta de medicação sistêmica, mas também a gente está tentando ver, a maior parte desses bloqueios foram feitos sem adjuvantes, eram feitos só com anestésico local. Então, se realmente o adjuvante a gente consegue melhorar pelo menos esse primeiro PO, e aí otimizar, fazer de alguma forma dos nossos pacientes tomarem medicação de uma forma correta, para ver se realmente esse é o problema. Mas eu acho isso muito interessante, porque acaba com aquela nossa impressão linda, né, que a gente faz o bloqueio e que o paciente vai embora, e é ótimo. Eu lembro que a gente tem um trabalho que a gente fez no ano passado sobre dor rebote, também dos pacientes de ombro lá da Casa da Mão, e nós tivemos uma incidência de dor rebote de 22%, só rapidinho, para quem não tem o conceito, acho que todo mundo tem esse conceito, né? Mas dor rebote é aquela dor que vem depois, quando termina um bloqueio, uma dor de difícil controle, uma dor de forte intensidade, difícil controle, tipo queimação, peso, aperto, que dura mais ou menos de 1 a 2 horas depois do final do bloqueio, e isso diminui. Então, a gente fez esse levantamento nosso, que a gente queria saber qual era a incidência de dor rebote lá. A gente teve uma incidência de dor rebote de 22% nos nossos pacientes, e 3% deles voltaram ao hospital para buscar medicação de resgate. Então, que é uma coisa muito ruim. Então, eu acho que, para mim, mais do que as técnicas lá, né, que a gente tem visto, tudo, eu acho que a gente tem que focar cada vez mais nisso, como os pacientes ficam no pós-operatório. E a gente tem alguns estudos que mostram que o uso do adjuvante diminui a dor rebote no pós-operatório, e a vantagem seria um aumento do tempo de analgesia, sem grandes efeitos colaterais significativos, com um baixo custo. Mas a gente também tem um limite, né? Vai durar 24 horas, 30 horas, e depois isso passa. Então, por isso que, lógico, né? A dor inflamatória já vai estar diminuindo também, mas a gente precisa entrar com medicação sistêmica bem efetiva nesses casos. Ou uma outra opção, se o paciente for ficar internado, que a gente sempre tem que considerar, é o catéter, né? Se a gente acha que o paciente está ficando com uma dor não controlada no pós-operatório dessas cirurgias maiores de ombro, estudos mostram, como esse, que deixar um catéter no pós-operatório é melhor para essas cirurgias maiores de ombro, né, do que fazer só um single shot. E aí, infelizmente, no Brasil a gente não tem, né, mas nos Estados Unidos está cada vez mais frequente de você fazer bloqueio, deixa o catéter, uma bomba, né, e manda o paciente para casa com catéter e bomba para o pós-operatório. E, por último, acabei tirando, desculpa, tirei um slide, tinha um slide da lipossomal também. Tem a lipossomal ainda muito polêmica para a cirurgia de ombro, tem até algumas meta-análises, lógico, com pouquíssimos estudos ainda, mas que não mostram benefícios de usar a bupivacaína lipossomal, né? Eu acho que isso vai ser muito legal, porque ela está chegando no Brasil agora, né? Vai ter o lançamento nas próximas semanas, a Eurofarma que trouxe, e eu estou louco para chegar, porque eu acho que a gente vai conseguir fazer estudos muito legais e entender, ver se realmente tem grandes benefícios, visto que ela é mais cara, de usar a bupivacaína lipossomal para cirurgias de ombro. Então, pessoal, conclusão,
Das alternativas, a gente já falou bastante, do supraxilar, uma pior analgesia imediata, vale em 24 horas, mas é com certeza uma melhor função respiratória. Tronco superior, uma analgesia semelhante, teoricamente com uma melhor função, mas tudo aquilo que eu coloquei para vocês, eu acho que a gente ainda precisa estudar melhor o tronco superior, e o infra mais supra, o costo clavicular, que também precisam ter mais dados na literatura. E pesar isso, né? A gente cada vez mais lá no serviço usando o adjuvante, né? Eu sei que a Cris depois ela vai passar a experiência dela, né? Usa bastante adjuvante para os bloqueios intraescalênicos para cirurgia de ombro, mas nunca esquecer também do catéter. Se o paciente for ficar internado e for uma cirurgia maior, eu acho que o catéter sempre vai ser uma excelente opção. Obrigado, pessoal. Dúvidas, pessoal? A Mariana perguntou, né? A maior parte dos manguitos lá são abertos ainda, mas eu acho, depois a gente até confirma, o Velhote está aí, ele consegue, que ele estava no plantão, não sei se ele consegue falar, se ele tem esses dados de quantos eram artroscópicos e quantos abertos. Só estamos vendo um cachorro. Não? Alô? Meu Deus do céu, peraí. Ainda não. Aí, sai. Enquanto isso, alguém tem mais alguma pergunta? Cris, você quer colocar? Cris, eu não sei se ela está podendo falar também. Oi, Léo. Oi, Léo. Lívia, tudo bem? Alô? Ixi, eu não estou ouvindo ninguém. Oi, Léo. Peraí. Alô? Oi, Léo, é a Lívia. Tudo bem? Foi mal, Velhote, é que o meu celular, meu computador estava no mudo, que eu tirei por causa do som, desculpa. Quer falar primeiro você ou a Lívia? Quem fala primeiro? Pode falar, Lívia, fala depois. Tudo bem, gente? Boa noite. Boa noite, Léo. Tudo bem? Tudo bem? Boa noite. Tudo jóia. O que eu percebo, Léo, isso aqui é meu dia a dia, tá? Aqui, principalmente na rede privada, esses pacientes que vêm para artroscopia, reparo de manguito, vêm com uma dor de pré-operatório, né? Desde a lesão, ou os pacientes mais idosos e tudo, vêm com um quadro de dor crônica. Uma boa parte desses pacientes, a gente já chega em uso de pregabalina, que eu acho que ajuda demais nessa dor pós-operatória, entendeu? Até por conta, até para controle dessa dor rebote. Qual que é a sua experiência com o uso da pregabalina no pré-operatório, Léo? E o tempo de uso e tudo, se você acha que ajuda o uso de pregabalina, ou você não vê diferença nenhuma? O que eu, para cirurgia de ombro, eu não tenho experiência nenhuma com pregaba, Lívia. Eu vou te falar um pouco do que a gente vê na literatura, não específico para ombro, né? Existe uma grande polêmica, né? Alguns trabalhos que mostram benefício para cirurgias maiores ortopédicas, prótese de joelho, prótese de quadril, enfim, e outros trabalhos que não mostram grandes diferenças, né? Mas eu acho também, isso que você colocou é importante, existe uma grande dúvida de como usar a pré-GABA no pós-operatório, né? Na verdade, se começa no pré, mas lembrando que ela vai demorar uns 2, 3 dias para fazer efeito, e o ideal que a gente vê é deixar um pouco mais de tempo, pelo menos 2 semanas a 30 dias do pós-operatório, né? Se a gente está pensando que o paciente tem uma sensibilização central, né? Mas isso daí não existe ainda um protocolo que fala, esse aqui é o melhor, né? Mas eu acho que
como vocês têm, isso é o dia a dia de vocês, é uma experiência legal, isso é uma coisa que eu acho legal de ser estudada. Quais são as formas da gente tentar ter um controle álgico satisfatório no pós, né? Porque, como eu falei, as técnicas a gente pode fazer de várias formas, né? Mas eu acho que o mais importante é como a gente ter isso que você falou, do paciente ficar confortável e ajudar no pós-operatório, se é com uso de anticonvulsivantes, né? Ou outras medicações. Mas eu, particularmente para ombro, eu não tenho muita experiência com a pregaba. Alguém tem? Alguém usa pregaba de rotina para ombro? Eu não uso, geralmente. O que tem que só tomar cuidado com a pregaba, gabapentinoides, enfim, a idade, né? Lembrar sempre isso, né? A idade do paciente, que às vezes, se é um paciente que não está tomando e a gente introduz, às vezes, se o paciente for muito idoso, ele pode ter tontura, sonolência, e isso até atrapalhar um pouco no pós-operatório imediato. Mas como a Lívia falou, se o paciente já vem tomando, aí ótimo, né? Show, obrigada, Léo. Fala aí, Gente, quem está falando aí? Deixa só o André responder o do trabalho que perguntaram. Tá Me bom. ouvindo agora, Léo? Sim, desculpa, eu que estava no mudo aqui. Não, tranquilo. Eu estava no plantão, mas eu consegui chegar em casa. Dentro do trabalho, ainda preciso terminar de passar os resultados e começar a escrever tudo, mas quase 1/3 aí dos pacientes são artroscópicos, né? Mas a maioria continua sendo cirurgia aberta de ombro. E é o que você falou, né? Muita dor no pós-operatório, tem aí uns problemas na questão do próprio paciente, né? De adquirir o medicamento para casa, ou até mesmo a prescrição de dor do pós-operatório, que tem os detalhes aí que pode ser discutido, mas a maioria dos pacientes que eu tenho conversado do trabalho é uma dor muito importante nesse segundo pós-operatório, de não conseguir dormir, atrapalhar até aquelas coisas da qualidade de recuperação do paciente cirúrgico. Cris? Oi, gente, tudo bem? Bom, eu estou no plantão e Léo, eu já assisti essa aula algumas vezes, né? Mas essa eu não assisti nada. Eu estou sendo bem sincera, eu consegui inventar agora no finalzinho. Que vergonha, que vergonha. Mas é verdade, ué. Eu queria ter assistido, mas teve uma intercorrência aqui. Então, agora vamos focar. Eu quero só para colocar a pimenta aí na galera aí. Eu tenho uma experiência com ombro, porque eu faço anestesia para uma colega que é artroscópico, né? Então, muito raro abrir. Então, os pós-operatórios são confortáveis, não são ruins, porque eu monitoro os meus pacientes, então não tem um pós-operatório ruim, não. A questão fala um pouquinho sobre adjuvante. Usa adjuvante, não usa adjuvante? Eu só faço atualmente só bloqueio seletivo do tronco superior. Eu sei que a maioria das pessoas precisa de uma maturidade para conseguir chegar nisso, né? Mas não faço mais bloqueio endoscalênico, lógico, algumas exceções, existem alguns pacientes que são realmente uma imagem mais difícil, ou muito brevilíneo, ou muito obeso, que aí mas assim, eu não lembro a última vez que eu fiz interscalênico fora, né? Então, eu quero que o Léo aí coloque aí, vou só colocar uma pimenta aí usar ou não usar adjuvantes, e se usar qual? A gente falou, como você não assistiu a aula, né? A gente falou dos adjuvantes. Não assisti. Não, a gente falou, eu acho que sim, a gente mostrando cada vez mais, né? Que talvez o uso do adjuvante ajuda. O que a gente estava comentando, o adjuvante ele pode ter uma vantagem, talvez, para diminuir a dor rebote, que a gente terminou um estudo agora, a gente está só terminando de fazer estatística também de dor rebote, foi um estudo multicêntrico que a gente fez, mas que o adjuvante parece que realmente tem esse efeito de diminuir a dor rebote, mas o grande ponto, além da dor rebote, é ver quanto que ele influencia nos outros POs, né? Eu acho que a grande discussão tem que ser essa, o paciente ficar bem no POI, no primeiro PO, mas como ele fica no segundo, no terceiro, no quarto PO, né? E aí eu acho que é um conjunto de tudo que a gente tem falado, é o uso do adjuvante, é uma prescrição bem feita, é o paciente tomar a medicação de forma correta, acho que como o André colocou, né? A gente precisa entender o que está acontecendo lá na Unifesp, porque os pacientes não estão ficando legais. Eles estão tendo muita dor no pós-operatório, a gente está documentando isso. Então,
será que só o adjuvante vai resolver? Talvez não. Além do adjuvante, isso que o André falou, será que eles estão conseguindo comprar medicação? Ou quais medicações realmente estão sendo prescritas e eles estão conseguindo tomar, né? Então, acho que tudo isso a gente tem que ficar muito preocupado, porque senão a anestesia regional ela perde o sentido. Ah, legal, fiz um bloqueio, ótimo, o paciente ficou 8 horas sem dor, mas depois ele teve uma dor 8. Então, né? É melhor ter feito morfina de uma vez. Nossa, eu concordo. Mas tem uma outra coisa, né? Lá na escola, os pacientes lá da casinha são 90% são cirurgias abertas, né? Com certeza é um trauma cirúrgico maior. Mas a gente tem que fazer para todos os gostos, entendeu? Não, então, a minha anestesia regional é só para artroscopia. Para cirurgia Não aberta, foi isso eu que não eu faço. falei. Não, foi isso que eu entendeu? falei. Não, o que eu estou dizendo é o seguinte, eu entendo isso que você falou, mas a gente precisa achar uma solução para a cirurgia aberta. O que a gente não pode falar, mas é que é aberto, então dói mais, né? A gente precisa, de alguma forma, entender como a gente precisa melhorar os resultados das nossas cirurgias lá, né? Porque não está legal. Concordo. Não, eu acho que deve haver uma padronização de prescrição pós-operatória, que a gente não tem isso. Exato. Lá não tem uma padronização. Depende do residente que está passando, depende do chefe que está passando. Então, isso é muito variável. O que a Mari e também colocou depende do aqui. acesso do paciente, né? Isso, mas exatamente. Mas se a gente chegar à conclusão no final que é isso, né? De alguma forma, a gente vai ter que fazer um trabalho lá com a ortopedia para isso, porque a gente não tem como admitir, né, esses resultados, né? Não estão resultados muito legais. E eu acho que isso não só para ombro, mas para tudo e para qualquer lugar que a gente usa anestesia regional, eu acho que é para aí que tem que caminhar a discussão mais atualmente. Sim, concordo. É que lá na casinha, não, tipo, por exemplo, catéter, uma coisa que jamais vai rolar, porque é um centro cirúrgico ambulatorial, né? Tem todas as limitações, lógico. Sim, mas assim, fora nos ombros artroscópicos, por exemplo, lesão de manguito, assim, a gente faz, eu te falo, tem uma cirurgia que eu costumo fazer anestesia para as 5 da manhã, na quinta-feira, ela dá alta no final da tarde, vai embora para casa, e quando a gente anestesia para ela às 5 da tarde, que é o outro horário que ela gosta, a gente dá alta no dia seguinte de manhã. E esses pacientes costumam ficar confortáveis. Lógico, depende. Se às vezes ela faz uma via, abre, faz uma via que às vezes ela tem que fazer uma via aqui no bíceps, que ela manipula mais, com esses pacientes eu percebo que no pós-operatório eles têm mais dor, mesmo com a gente mantendo prescrição padronizada, né? Mas assim, é lógico que é outro mundo, porque eu faço avaliação para anestésica antes, 2 dias antes, eu falo para eles que eles têm que ir para casa já com a medicação comprada, então o paciente do mundo particular é diferente do paciente do mundo SUS, infelizmente. Pessoal. A Câmara colocou, não, tramal sai caro, né? A gente tem outras alternativas no SUS, como a codeína, né? Que sai mais barato, né? É um trabalho que a gente tem, mas o legal é identificar isso, né? Eu acho que o que fica é identificar essas falhas, né? Que a gente tem para tentar melhorar, né? Eu não sei se vocês já tiveram, mas eu tenho uma cirurgiã que ela não gosta de bloqueio. Ela não gosta porque ela fala que ela já teve muitos casos de membro inferior, muitos casos de dor rebote, né? Nem anestesiava para ela na época, mas ela, quando eu comecei a anestesiar para ela falou, Léo, não quero bloqueio, não faço bloqueio e não tem bloqueio, porque ela falou que sempre, quando dava umas 12 horas, 18 horas, o paciente ligava para ela, sempre não, né? Mas em muitos casos, urrando de dor que o bloqueio tinha passado, né? Então, você vê, isso daí, e isso era mundo privado, privadaço, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com esses detalhes do pós, né? Anestesia regional. Com certeza, com certeza. Mas voltando ao ombro, alguém quer perguntar alguma coisa do ombro? Eu vou fazer uma pergunta geral. Alguém com experiência de prótese de úmero e pós-operatória com catéter? Gente, eu só fiz 3 próteses até hoje. Então, eu fiz poucas. As que eu fiz, a gente deixou catéter. Ok. Ficaram ok, uma analgesia boa. Pessoal, o Pepa faz bastante, né? E ele fala que fica muito bom.
Então, eu fiz lá na escola, e lá na escola a gente não tem isso, né, de fazer passar catéter. Aí eu coloquei adjuvante mesmo. Deu bom, o paciente ficou bem, né? Mas é lógico que não é o cuidado ideal, né? Porque as próteses, quando eu fiz, foram doações. Então, sabe-se lá quando vai ter de novo, né? Sim. Bom, pessoal, ninguém Então, vai mandar dúvidas? pergunta? Vai ficar todo mundo quieto? Então, finalizamos. Tá tarde, o pessoal quer dormir. Tá bom. Boa noite, Léo. Muito obrigada, viu? Desculpa bom. aí, mas aqui realmente não consegui, viu? Desculpa, tá? Um beijinho, boa noite para todo mundo, tá? Tchau, gente. Boa noite. Até mais. Tchau, tchau.